Quando eu tinha 18 anos, fui babá de 3 meninos pequenos do outro lado da cidade. Eles tinham 3, 5 e 7 anos. Vou chamá-los de Adam, Bob e Chris, respectivamente. Adam e Chris eram os mais fáceis de cuidar. Adam era surpreendentemente bem comportado para uma criança pequena e Chris gostava de jogar videogames e assistir TV. Bob, por outro lado, era muito temperamental, um comedor seletivo e difícil de fazer dormir. Eu trabalhava para essa família há meses e tinha uma relação próxima com a mãe deles, Lucy, que estava criando os filhos sozinha. Eles tinham uma casa modesta de classe média e os pais de Lucy ajudavam com as finanças. Todos os 3 meninos tinham seus próprios quartos. Lucy trabalhava à noite na época, então eu costumava cuidar das crianças até por volta da meia-noite nos dias de semana. Minhas aulas na faculdade começavam à tarde, então isso funcionava bem para mim em termos de horário e sono. Uma noite, depois de jogar alguns jogos de Nintendo Wii com Chris, coloquei Adam na cama e pouco depois, Bob também foi para a cama. O horário de dormir de Chris era às 9h30 e o de Bob às 9h. Após colocar Bob na cama, comecei a pedir a Chris que se trocasse para o pijama depois que o próximo jogo terminasse. Chris insistiu para jogar mais uma partida de tênis no Wii, então fiz um acordo com ele de que ele iria para a cama depois da partida. No entanto, durante o jogo, Bob começou a chorar lá de cima. Pausamos o jogo e subi as escadas. Quando entrei no quarto dele, ele disse que havia um monstro no armário. Eu ri e acredito que belisquei a bochecha dele, dizendo algo como: "Não existem monstros, mas vou deixar a porta aberta para você se sentir mais seguro." Perguntei se isso o fazia se sentir melhor, e ele assentiu. Chris estava lá embaixo, chamando por mim, visivelmente irritado, então voltei para o jogo de tênis. Terminamos o jogo sem interrupções. Nesse ponto, Chris subiu para trocar de roupa e escovar os dentes, e eu estava sozinho na cozinha assistindo TV. Foi quando ouvi os choros de Bob lá de cima novamente. Subi até o quarto dele, e ele estava escondido debaixo das cobertas, dizendo mais uma vez que havia um monstro no armário e que ele podia ouvir movimentos. Perguntei se ele queria que eu desse uma olhada, e ele balançou a cabeça negativamente. Mesmo assim, me aproximei do armário, mas ele me disse para não fazer isso. Eu não levei a sério até ouvir algo dentro do armário. Era claramente o som de algo vivo no armário, batendo na porta ou algo atrás da porta. Bob sussurrou: "Viu?" Virei-me e peguei Bob, dizendo que iríamos para outro quarto. Também peguei Chris no banheiro e os levei para o quarto de Adam, onde tranquei a porta. O quarto de Adam e Lucy compartilhavam um banheiro Jack and Jill com 2 entradas. Fui para o banheiro e liguei para Lucy, perguntando em voz baixa se havia a possibilidade de haver um animal na casa ou nas paredes, porque havia sons que Bob estava ouvindo e que eu mesmo ouvi. Ela ficou preocupada imediatamente e pediu para eu verificar o armário. Mantive-a ao telefone enquanto voltava para o quarto de Bob. Ao encontrar a porta do armário agora entreaberta, confirmei que havia alguém na casa conosco. Contei a Lucy e ela entrou em pânico, dizendo que provavelmente era o ex-namorado dela, que era o pai de Adam, mas que ela o mantinha afastado devido a problemas do passado que não vou entrar em detalhes para proteger a privacidade dela. Resumindo, ele não aceitava isso, e ela tinha bloqueado recentemente o número dele, o que poderia explicar como ele invadiu a casa. A polícia recomendou trocar as fechaduras das portas, e Lucy entendeu que eu não me sentiria confortável ficando naquela casa por um tempo. Ela começou a deixar as crianças com parentes ou com seus próprios pais para cuidar delas. Não sei o que aconteceu depois disso, porque perdemos o contato. Não gostei muito do fato de ela ter concordado comigo de verificar o armário quando ela já suspeitava que fosse o ex-namorado dela. Foi definitivamente uma experiência horrível. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos, no verão de 2012. Eu estava procurando emprego e minha avó me contou sobre uma família que ela conhecia com 2 meninos, Alexander e Dani, de 10 e 5 anos, respectivamente.
Nossos pais eram amigos de longa data e frequentemente trocavam favores, então minha avó pensou que seria uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro extra durante as férias de verão. Eu concordei e fui apresentado aos pais de Alexander e Dani. Eles pareciam pessoas amigáveis, e os meninos pareciam ser crianças normais. Fui contratado para cuidar das crianças por uma noite, já que os pais queriam sair para jantar. Quando cheguei à casa deles naquela noite, estava chovendo e úmido. Eles me deram instruções por escrito sobre as regras da casa e a rotina das crianças. No final do papel, havia uma observação que dizia que Dani afirmava ouvir batidas na janela todas as noites, mas eles acreditavam que era apenas uma história boba de criança e pediam para eu não dar importância. A maior parte da noite é um borrão, pois eu era apenas uma criança de 14 anos. Lembro-me de que estávamos jogando Ratchet & Clank no porão durante a maior parte da noite, porque eu era obcecado por esse jogo na época. Depois, fui para o meu quarto e joguei no meu DS até tarde. Foi quando ouvi Dani gritar meu nome alto e grogue de seu quarto. Corri até o quarto dele e perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse que ouviu o som das batidas novamente. Imediatamente, senti uma sensação de desconforto e nervosismo, mas apenas acendi a luz e olhei pela janela. Não havia nada lá fora além da escuridão e das luzes solares do caminho dos vizinhos. Eu disse a Dani que provavelmente eram apenas insetos, já que era verão, e ele parecia se acalmar quando eu disse isso. Quando saí do quarto para fechar a porta, ouvi um som fraco de batida na janela. Tive arrepios, e novamente, acendi a luz e olhei pela janela. Nada lá fora. Tentei me convencer de que eram apenas insetos batendo na janela, mas algo no fundo de mim me dizia para fazer algo. Disse a Dani para não se preocupar e abri a janela, gritando que era propriedade privada e que eu chamaria a polícia. Momentos depois, ouvi um barulho de alguém correndo em direção à floresta que ficava do outro lado do quintal. Eu estava coberto de arrepios e imediatamente liguei para a polícia de verdade. Liguei para os pais depois e eles já estavam a caminho de casa. A polícia chegou e não pareceu surpresa com o que eu contei. Eles tinham recebido outros relatos na área há algum tempo sobre um estranho se aproximando das janelas das pessoas à noite olhando para dentro e batendo nelas. Disseram que recebiam ligações relatando a mesma coisa quase toda semana. Os pais de Dani simplesmente nunca acreditaram nele e achavam que era apenas a imaginação de uma criança, mas acabou sendo muito real. Eles vasculharam o bairro, mas nunca encontraram a pessoa. Naquela noite, contei à família da forma mais gentil possível que não me sentia confortável cuidando das crianças. Até hoje, penso no que teria acontecido se algo tivesse sido diferente. Como Deus me livre, a janela estivesse destrancada ou aberta. Às vezes, os pais não deveriam simplesmente ignorar o que as crianças dizem, alegando que é apenas imaginação delas. Isso aconteceu quando eu tinha 8 anos e minha irmãzinha tinha 6. Nossos pais contrataram uma babá para nos cuidar por um fim de semana em que eles estariam fora em uma viagem a 2. Era um garoto de 16 anos que respondeu a um anúncio que minha mãe postou na biblioteca pública. Ele também frequentava a escola secundária que meus pais frequentaram, então acho que eles se sentiram mais seguros com ele. Ele ficaria conosco por 3 noites, de quinta a domingo. O nome dele era Nathan, mas eu não sabia o sobrenome dele, e se soubesse, não o mencionaria. Nossos pais eram amigos de longa data, então minha avó achou que seria uma boa ideia que Nathan cuidasse de nós enquanto eles estavam fora. Na primeira noite, tudo correu relativamente bem. Eu estava jogando Ratchet & Clank no porão, e Nathan veio jogar comigo. Era um cara normal, e nos divertimos jogando videogames juntos. No segundo dia, meu amigo Zachary veio brincar no quintal. Jogamos futebol e corremos por aí,
e Nathan estava lá para supervisionar. À noite, ele pediu uma pizza para nós, e assistimos a um filme na sala de estar. Tudo parecia normal até então. Na terceira noite, depois de jantar, eu estava no meu quarto jogando no meu DS, e Nathan entrou no quarto e perguntou se eu queria jogar mais videogames. Eu educadamente recusei e disse que estava cansado. Ele saiu do quarto, e eu pensei que ele tinha aceitado minha resposta. No entanto, foi quando tudo ficou estranho. Eu sempre fui um sono pesado quando criança, então acordar no meio da noite não era comum para mim. Eu acordei em um quarto completamente escuro e percebi que a porta estava se fechando lentamente. Olhei para a porta e vi alguém parado no canto do quarto. Antes que eu pudesse gritar ou reagir, ouvi Nathan sussurrar: "VSHH, sou eu." Fiquei paralisado de medo, mas ele continuou se aproximando da minha cama e puxou as cobertas de cima de mim. Parecia que ele estava prestes a entrar na cama quando gritei algo como "Oh pare", ou "Oh não", e ele congelou. Pulei da cama e saí correndo do quarto. Fui até o quarto da minha irmãzinha, peguei um cobertor debaixo da cama dela e me deitei no chão, tremendo de medo. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Fiquei lá o resto da noite, incapaz de dormir. No dia seguinte, evitei Nathan o máximo que pude. Ele estava claramente me evitando também. Minha irmãzinha não sabia o que estava acontecendo, mas algo estava errado. Eu não tinha os números de telefone de meus pais, então não podia ligar para eles. O dia foi longo e desconfortável, e Nathan não entrou no quarto da minha irmãzinha naquela noite. Acordei no quarto dela na manhã seguinte e disse a ela que deveríamos brincar em seu quarto até nossos pais voltarem, o que aconteceu mais cedo naquele dia. Ouvimos nossos pais chegarem e conversando com Nathan do lado de fora, mas não saímos do quarto até que ele se foi. Quando nossos pais entraram, eles me perguntaram por que eu dormi no chão do quarto da minha irmãzinha. Não lembro o que respondi, mas sei que não contei a verdade. Na verdade, nunca contei a ninguém a verdade, e isso é algo que me arrependo com frequência. Não contar a verdade pode ter permitido que esse tal Nathan fizesse mal a uma criança em algum momento. É triste que eu tenha mantido isso escondido durante toda a minha infância simplesmente porque me senti envergonhado e desconfortável em contar a alguém.